Você sabia que a santidade é a marca do crente? É sobre isso que iremos hoje estudar no nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A Palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online, edição Jovens. Nesse trimestre nós estamos estudando aí sobre santificação, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos muito usados por Ele. Bom, você que está chegando pela primeira vez é muito bem-vindo ou muito bem-vinda, mas você que acompanha sempre o canal aqui, é sempre uma satisfação ter você aqui conosco. E a lição de hoje é a lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 26 de fevereiro de 2023, com o tema A Santidade é a Marca do Crente. Bom, nesse momento, nós iremos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu necessito nesse momento que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra, Senhor. Estamos estudando sobre santificação, como santificação, como a marca do cristão. Senhor querido, que nós possamos viver em santificação, que o Senhor nos ajude a nos separar, Pai querido, ser consagrado a Ti, estar à disposição do Teu serviço e ao mesmo tempo ser afastado, Senhor, do pecado, das coisas que Te desagrada. Eu quero apresentar, Senhor, cada inscrito do canal, cada membro que contribui com o meu ministério de ensino. Também quero Te apresentar em Tuas mãos a vida de cada professor, Pai, seja ele da classe jovem, classe adulto, classe juniores, classe infantil, qual classe que fosse, eu quero apresentar nas Tuas mãos, Senhor, juvenis também. Eu entrego todos os professores, não deixa desanimar, não deixa parar, não deixa desistir, dá ânimo, dá força, dá graça. Toma os alunos também, que eles tenham força para ir para as aulas da Escola Bíblica Dominical, aprender Tua Palavra. Ah, Senhor querido, se nós aprendermos a Tua Palavra, se o nosso prazer for meditar na Tua lei de dia e de noite, Senhor, muitas coisas na nossa vida serão diferentes. Ajuda o Teu povo, abençoa mais uma vez esta aula em nome de Jesus. Bom, a programação do canal, só para lembrar para você, todas as terças-feiras ao meio-dia, aqui tem o programa Entendes Tu o que Lês? Onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu tiro as aplicações do texto para as nossas vidas. Nas quintas-feiras nós temos a EBD Comentada Online, edição Adultos, e aos sábados nós temos a EBD Online, edição Jovens. Todos os programas aqui no canal são ao meio-dia, ou seja, cada dia desse há um novo vídeo ao meio-dia. Bom, vamos para o texto principal? Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Bom, aí há uma afirmação. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, povo adquirido. Mas para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não é uma posição para ostentar, não é uma posição para se exibir, é uma posição para proclamar o reino daquele que nos salvou. 1 Pedro 2,9. Resumo da lição: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os objetivos da lição são: primeiro tópico, mostrar que a santidade é a marca do crente do Antigo Testamento. No segundo tópico, saber que a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. E terceiro tópico, apontar a superioridade do culto oferecido pelo crente no Novo Testamento e o culto racional. A leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Deixa eu colocar na tela para você, que diz: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então tem uma condição aqui, se, é uma condição, tá? Ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo.
Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja que Deus está falando aqui com o povo de Israel, e no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, diz que a igreja é sacerdócio real. Nós podemos continuar aqui ainda. Temos aí Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o último texto que está descrito aqui é 1 Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 2, capítulo 2, versículos de número 9 e 10, que diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Veja aí, Israel era uma nação de sacerdotes, era para ser, acabaram não cumprindo aquilo que Deus chamou, e aí entra a igreja, né? Sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós que no outro tempo não eras povo, só Israel era, mas agora como igreja somos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Se alcançamos essa misericórdia, Deus quer que levemos essa misericórdia também, anunciamos para outras vidas. Bom, eu estou deixando uma recomendação de 2 vídeos para vocês, já que não está sendo feita a exposição bíblica desses textos que são falados aqui da leitura, que é 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Nesse caso aí você pode aprender mais sobre esse texto, o propósito da eleição em Cristo, e também Salmo 15, porque é citado o Salmo 24, que é muito parecido com o Salmo 15, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Então eu deixo a recomendação desses 2 vídeos para você assistir, que vão te dar uma melhor compreensão da lição também. O que é uma marca? Já que o texto fala que a santidade é a marca do crente, então o que é uma marca? Na perspectiva da santidade, a marca é uma identificação ou sinal, tá? Ou sinal, nesse caso, que identifica, tá? A devoção e o comprometimento com Deus. É uma manifestação externa da fé, é vista por fora, claro, e da dedicação às coisas divinas. A marca pode ser vista como um testemunho da fé ou uma forma de reconhecimento entre os crentes. Em suma, a marca pode ser usada como uma ferramenta para expressar a santidade e a dedicação a Deus. Nosso plano de aula, você que é professor, professora, você que é aluno também, preste atenção. Professor, professora, na lição desse domingo, conscientize aos alunos que estudaremos a santidade no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a santidade estava relacionada ao tabernáculo, enquanto no Novo Testamento, ou do templo também, enquanto que no Novo Testamento está relacionado ao sacrifício de Jesus. O sacrifício perfeito de Cristo inutilizou os sacrifícios do Antigo Testamento e apresentou o culto racional como a nova forma de adoração a Deus. Por que inutilizou? Porque aquilo era apenas uma sombra, até chegar o momento do que era perfeito, que era a morte de Cristo na cruz do Calvário. De acordo com o Novo Testamento, Deus deseja que sejamos um sacrifício vivo para Ele, abandonando nossos desejos e colocando nossa energia e recursos à sua disposição como uma demonstração de amor e gratidão. Vamos para a nossa introdução de hoje. A santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio de sacrifícios de animais. Você vai entender isso melhor no decorrer da lição. No Novo Testamento, o crente é santificado mediante o sacrifício perfeito de Cristo. Como filhos ou filhas de Deus, agora devemos oferecer ao Senhor um culto racional e viver de maneira santa, justa e piedosa. Então, o que o comentarista faz aqui nessa introdução? Ele faz um resumo do que vai ser tratado. Já que estamos tratando também da santificação no Antigo Testamento, com base nos sacrifícios dos animais, precisamos entender o seguinte. Lembra que eu falei aqui? A santidade é exigida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Todavia, no Antigo Testamento, o povo era considerado santo por meio dos sacrifícios de animais. Então vamos entender essa parte aqui nesse momento. Se você está chegando pela primeira vez, tudo que está em preto na tela é idêntico à revista. Em vermelho, azul,
marrom é um comentário. Então eu estou fazendo um comentário do que está sendo dito ali, tá? Sobre essa questão de ser considerado santo por meio de sacrifícios de animais. Vamos lá. Deus usou os sacrifícios no Antigo Testamento como uma forma, é o meio, de restaurar a comunhão perdida com o homem no Éden, porque havia um substituto provisório. Quem era o substituto provisório? Os animais. Eles eram um substituto provisório que apontava para o substituto que era definitivo. Quem era o substituto definitivo? E é Cristo, nesse caso. O sacrifício era uma forma de perdão de pecados. Você vai entender melhor isso aqui. Mas apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo no futuro. Então não era o sangue dos animais que perdoava pecado, preste atenção. O perdão era concedido por meio da morte de um animal que simbolicamente transferiu os pecados do ofertante. Ou seja, aquilo que o ofertante tinha feito, o animal pagava por aquilo, no sentido de ter sido imolado, né? Deus é que estabeleceu isso. Alguém pode dizer assim, ai, que coisa terrível, que coisa injusta, mas foi Deus que estabeleceu. Deus que criou os animais, Deus que criou o ser humano. Então ele estabeleceu, nós não podemos discutir sobre isso, porque nem tem como, tá? No entanto, a base do perdão estava no sangue derramado e na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, conforme anunciado em Gênesis 3,15, tá? Os pecadores que seguiam as leis de Deus em relação aos sacrifícios recebiam um crédito antecipado de perdão. Pastor, me explica isso. Antigo Testamento. Quando o povo se relacionava com Deus, a primeira coisa que eles tinham que ter era fé. Então eles criam em Deus como Deus Todo-Poderoso. Uma vez que eles criam em Deus, eles passavam a obedecer. Então o relacionamento de Deus com o povo no Antigo Testamento também tinha como base a fé. A salvação para aqueles que serviam a Deus no Antigo Testamento também era pela fé. Eles recebiam salvação pela fé, não era por obras. As obras eram consequência deles participarem da aliança com Deus, mas elas não eram o motivo de receber salvação. E aí Deus estabeleceu provisoriamente os sacrifícios. Esses sacrifícios eram realizados, mas toda vez que um animal era morto em favor de cobrir o pecado de alguém, o sangue cobrindo o pecado de alguém, porque em Hebreus vai dizer que o sangue de animais não pode perdoar pecados, então ele cobria provisoriamente para que a ira de Deus não viesse e exterminasse aquele que tinha pecado, nesse caso. Esse sacrifício apontava para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Por isso que é dito aqui que eles recebiam um crédito antecipado de perdão. E aí você vai dizer assim, pastor Mário Luna, mas como isso é possível? Deus era o ofendido. Então ele tinha condição de creditar na conta daquele que cria nele um crédito de perdão, apontando para Jesus Cristo. O animal morria, naquele momento, o sangue cobria o pecado, tá? Mas não perdoava, mas o sangue que perdoaria o pecado seria o sangue de Jesus. O sangue do animal só estava ali para poder aplacar a ira de Deus, para que Deus não viesse contra aquele que havia pecado e fosse ali morto, exterminado, tá? Vamos lá. Agora que você entendeu isso, nós podemos seguir o caminho. Tópico 1. A santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Então, nesse tópico, tudo que vai estar relacionado tem a ver com a santidade como marca no Antigo Testamento. Propriedade de Deus, Êxodo 19, versículos 5 e 6, nós já lemos, mas vamos lá. Agora, pois se, condição, diligentemente ouvires. O que é isso? Ouvir para praticar. O que é ouvir diligentemente? É colocar em prática. Lembra de Jesus no capítulo 7 de Mateus? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente, semelhante a um homem prudente. Jesus disse assim. Agora, aquele que ouve e não pratica é um homem insensato. Por quê? Edificou sua casa sobre a areia. Então, aqui Deus está dizendo, pois se, condição, diligentemente ouvires, ou seja, ouvir para praticar a minha voz e guardardes o meu conserto. O que é o conserto? A aliança. Deus fez uma aliança com seu povo. Deus estabeleceu, através ali do Sinai, juntamente com Moisés, aquele povo. Então Deus deu as suas leis. Deus deu ali os termos da aliança. E Deus está dizendo, se vocês, que é nesse momento aqui, tá dentro de Êxodo, né, capítulo 19, 20, vai embora ali, tá? Deus está dizendo, se vocês ouvirem, praticarem aquilo que eu estabeleci, se vocês fizerem isso, então tereis a minha propriedade peculiar. O que é uma propriedade peculiar? Tesouro pessoal.
algo pertencente somente a Deus. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está dizendo, toda a terra é minha, mas só vai ser minha propriedade, meu tesouro pessoal, quem me obedecer. Quem reconhecer quem eu sou. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu creio em Deus, eu amo Deus, né? Eu sou filho de Deus. E aí a pergunta é, como é que eu posso ser filho de alguém que eu não obedeço? Como é que eu posso amar alguém que eu não obedeço? Para poder eu dizer que eu sou filho de Deus, eu preciso obedecê-lo. Então o meu discurso não condiz com as minhas atitudes. A Bíblia requer que aquele que é filho de Deus, e a Bíblia diz claramente que é filho somente quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador e obedecer a Deus, precisa obedecer. Se não obedecer, se não viver, reconhecer Jesus como seu substituto, não tem como nem ser filho de Deus e nem dizer que obedece a Deus, porque a obediência, a fé, ela exige de nós obediência. Para crer, a gente precisa obedecer. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Agora Deus diz, vocês vão ser minha propriedade, mas vocês vão ser reino sacerdotal, ou seja, vocês vão mostrar através do testemunho de vocês que me servem, que me obedecem, e povo santo, um povo separado. Essas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Vamos lá. O livro de Levítico apresenta dois temas importantes e que se sobressaem. Então, tem temas no livro de Levítico, mas esses dois estão ali mais evidentes. A expiação, procedimentos sacrificiais, tá? Que dizem respeito à remoção do pecado, à restauração da comunhão com Deus e à santidade. Então, temos expiação e santidade. Uma vez que o pecado foi removido, a comunhão foi restaurada, o pecador ele agora passa a viver em santificação. Então, primeiro é mudar a sua posição para depois ele viver uma vida em santificação. Isso aqui é importante. Eu sempre tenho dito isso aqui no canal, porque as pessoas às vezes pensam que é o que elas fazem que as tornam salvas. Não, foi o que Jesus fez que nos deu condição de ser salvos. Então, primeiro, através do que Jesus fez, nós fomos mudados de posição. Pecador condenado para pecador arrependido, salvo, filho de Deus. E agora precisamos, uma vez que estamos na posição de salvos, viver uma vida de santificação. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, esse livro de Levítico foi escrito para instruir os israelitas acerca do acesso a Deus por meio do sangue expiador, para mostrar o padrão divino da vida santa que deve ter o povo escolhido de Deus. Então, no Antigo Testamento, o povo já está aprendendo que a única coisa que pode expiar o pecado é o sangue. Naquele momento, provisoriamente, sangue de animais inocentes, mas definitivamente o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por que eu preciso aceitar Jesus para poder receber vida eterna, salvação? Porque foi Ele que morreu no meu lugar e no lugar de todo aquele que nele crê. Pastor, por que eu não posso ser salvo sem aceitar Jesus, já que Ele morreu e pagou a dívida? Porque o pagamento da dívida só tem valor na vida daquele que reconhece Ele como Senhor e Salvador e vive de acordo com a nova posição que recebeu. Uma vez que eu digo que eu quero salvação, eu quero receber o livramento, mas eu não reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, então não é perdoado os meus pecados, eu continuo culpado diante do tribunal de Deus, e naquele grande dia, infelizmente, a consequência de eu não ter escolhido a Cristo será condenação eterna, como a palavra de Deus ensina. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Viver para Jesus é obedecê-lo, é viver uma vida diferente. O Senhor estabeleceu uma aliança com os hebreus, e essa aliança exigia santidade e compromisso a fim de que os outros povos pudessem ter o conhecimento de Deus. Então, duas coisas eram vistas aqui. O povo tinha que ter uma vida de santidade e também de compromisso com Deus, para que os povos em volta vissem a dedicação desse povo e eles reconhecessem que Deus é o Senhor. Os israelitas são advertidos várias vezes para não adotar as práticas dos demais povos.
Então não é uma coisa nova do Novo Testamento dizer assim, não, sede santo em toda a vossa maneira de viver, não vos conformeis com este mundo. Isso já é exigido desde o Antigo Testamento, muito claramente, tá? Eles deveriam ter a marca de Deus. E qual é a marca de Deus? Deus é santo. A marca de Deus é a santificação. 2. O tabernáculo como lugar de adoração e santidade. No tabernáculo ia se adorar, no tabernáculo se exigia a santidade. Eu coloquei aí algumas imagens para você ter uma ideia do tabernáculo. Você está vendo essa parte aí onde o povo tá? Essas pessoas aí ilustradas? Isso é o pátio. Tá? Mas lá dentro, aquela parte coberta, ali ninguém poderia entrar a não ser os sacerdotes e no Santo dos Santos, o sumo sacerdote que começou com Arão e depois foi sendo substituído, tá? Só para você entender. Uma coisa aqui para você entender, eu não tenho tempo para explicar sobre isso. Houve um trimestre em 2019 que se estudou sobre o tabernáculo, mas uma coisa para você compreender é o seguinte: para poder ser sacerdote, sumo sacerdote, precisava, tá, ser ali da linhagem ali de Arão, tá? E os levitas eram da tribo de Levi. Então, os levitas tinham a ver ali com a tribo de Levi. Agora, para poder ser sumo sacerdote, tinha que seguir essa linhagem. Não podia ser de outra tribo, Judá, Benjamim, não, de forma nenhuma. Então aí é o tabernáculo aí só para você ver melhor. E por fim, o tabernáculo dividido em partes. Então, para você ver onde era o leste, aonde era o oeste, é na parte de trás, aonde era o sul, aonde era o norte, tá? E aí você tem aí, ó, logo na porta, você tem aí, ó, número 1, o altar do holocausto, depois tem a pia. Continuamos avançando, ó, você tem a porta dessa tenda, tá? Aí você tem a mesa dos pães, você tem o candelabro do outro lado, você tem o altar de incenso, e aí tem o véu, e aí tem a arca. Um propiciatório, que é a tampa, os querubins, um olhando para o outro, né, um virado para o outro e assim sucessivamente. É nesse lugar santo dos santos que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O tabernáculo e os serviços realizados nele revelam a santidade de Deus e do seu povo. Ou seja, se Deus é santo, seu povo também tem que ser. Os sacerdotes recebiam as ofertas do povo, que tinham acesso somente ao átrio do tabernáculo, também chamado de pátio. Aí eu vou colocar aqui para você e vou te mostrar, ó. Essa parte aqui, ó, tá ali escrito, ó, pátio externo, só para você ver que é justamente onde essas pessoas estão, tá vendo? Então, se chamava pátio, tá? A partir daí, somente os sacerdotes e o sumo sacerdote continuavam com a oferta e a adoração. No átrio ficava o altar de bronze, onde apontava para a cruz de Cristo. Vou colocar o altar aqui de novo. Olha lá o altar, tá? Só para você poder ver, né? Também chamado de altar do holocausto. Então é desse altar que ele está falando nesse caso, tá? Ficava ali o altar de bronze, apontando para a cruz de Cristo. Para oferta e sacrifícios tinha a pia de cobre, de novo, ó, olha lá a pia, número 2, só para você compreender, tá? Apontando para a palavra de Deus, para a purificação das mãos e pés dos sacerdotes com água, antes de entrarem no interior do tabernáculo, tá? O interior é essa parte de dentro aí, ó, onde está a porta, essa segunda porta aí, tá? Só para você compreender. Então eles não podiam entrar ali dentro se eles não se lavassem, fizessem uma parte cerimonial nesse caso. Eles precisavam se lavar antes de entrarem no interior do tabernáculo para ministrar nos seus 2 compartimentos, que haviam 2 compartimentos. O lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos. Cadê? Lugar santo. É essa parte da porta para dentro onde está as mesas dos pães, o candelabro, o altar de incenso. Pastor, onde é o altar, o lugar santíssimo, o santo dos santos? Depois do véu, aonde está a arca. Isso está em Êxodo 38, do 1 ao 6. No lugar santo havia 3 mobiliários, como significados importantes. Castiçal de ouro, já mostrei lá, ó, que é o candelabro, é a mesma coisa. Castiçal de ouro e candelabro é a mesma coisa. O que representava? Ele indica a iluminação e a direção do Espírito Santo. Êxodo 25, 31 a 37. A mesa com os pães da proposição, tá lá, ó, mesa dos pães, do outro lado, tá? Da proposição.
indicam a pessoa de Jesus como o pão da vida, o alimento espiritual do povo de Deus, de Êxodo 25:30, e o altar de incenso, ó, esse que está na porta ali, ó, antes do véu. Esse é o altar de incenso. Representava as nossas orações e a nossa adoração. Êxodo 30, versículo 1 e 10. O que era muito comum no Antigo Testamento? O povo deixar a obediência de lado e querer apenas fazer essa parte cerimonial. Então oferecia incenso, oferecia sacrifício, mas não obedecia a Deus. Por isso que Deus exige. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está dizendo que não deve fazer o sacrifício naquela época, mas a obediência estava acima disso. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar como representante de todo o povo e havia somente um único móvel, a Arca da Aliança. Mais uma vez, ó, tá vendo lá? Ó, Arca. Só o sumo sacerdote podia entrar nesse recinto. Se alguém entrasse que não fosse o sumo sacerdote, morreria, tá? E que guardava em seu interior, dentro da Arca da Aliança, tinha tábuas da lei, um vaso de ouro com maná do deserto para lembrar do cuidado de Deus, e a vara de Arão para mostrar que quem escolheu foi o Senhor. Não é uma escolha do homem. É igual ministério a nível de pastor, evangelista. É o Senhor quem chama. Ministério não é uma escolha humana. Eu quero ser presbítero. Eu sonho em ser presbítero. Eu sonho em ser pastor. Eu sonho em ser evangelista. Deus, só se Deus chamou. A pessoa pode até ser ordenada, mas não vai desenvolver como deveria. Por quê? Porque às vezes não tem um chamado. Então é preciso estar dentro daquilo que Deus chamou, que Deus escolheu. 3. A santidade como purificação do pecado de injustiça. O convite de Deus para se aproximar dele vai além de uma relação mais íntima. O seu povo deveria se comprometer com a prática da justiça, pois, como afirma Isaías, Deus, o santo, será santificado em justiça. Então, não era só se aproximar de Deus. Era preciso ter uma prática de justiça. Porque alguém pode pensar o seguinte: não, mas eu sou uma pessoa de oração, eu estou sempre em contato com Deus, eu jejuo, eu oro, leio Bíblia, mas não tenho um comportamento adequado com o que a palavra de Deus ensina. Tá entendendo? Então, ele está usando essa parte da oração, essa parte da leitura da Bíblia, essa parte de ir ao templo como algo para poder mascarar a conduta dele que Deus também exige. Não é só uma questão de se voltar para Deus em oração, ler a palavra para conhecer a vontade dele, ir ao templo, prestar serviço na obra de Deus, mas é uma questão também de ter atitudes de ser um cristão, de ter uma conduta adequada a quem ele é. Por quê? Porque Deus, o santo, será santificado em justiça. Na oração do Pai Nosso está assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Mas veja bem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado, ou seja, viver uma vida adequada a santificar o nome do Senhor, ou seja, reverenciar, reconhecer ao Senhor, nesse caso, através de suas atitudes. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual. Ou seja, a parte sacerdotal ensinava, eles tratavam com isso. Enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social e equidade nas relações humanas. Então, do lado sacerdotal, ia lá, oferecia sacrifício. Às vezes precisava lavar as vestes, tomar assim um banho de purificação, lavar as mãos. Já do lado dos profetas era ensinado o quê? Conduta. Como é que se comporta? Como é que eu trato o meu próximo? Como é que eu me conduzo, né? Isso aqui era muito importante nas relações com os homens também. Então tinha os dois lados da moeda. A nossa relação com Deus e a nossa relação com os homens. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas odeiam as pessoas. Detestam as pessoas. Maldizem as pessoas. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus? Aí João vai dizer não. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu próximo é mentiroso. É a Bíblia quem diz. A prova da mentira dele está na questão dele odiar o seu próximo. Então não é verdade que ele ama a Deus. João está dizendo, você é um mentiroso. A Bíblia diz isso. Aqui podemos perceber o que já temos estudado ao longo do trimestre.
Deus escolheu os israelitas como reino sacerdotal e povo santo. Foi Deus quem escolheu. Então a santidade do povo era consequência deles pertencerem a Deus. Então primeiro vem a escolha, depois vem a conduta. Primeiro nós reconhecemos Jesus. E uma vez que eu reconheci Jesus, a minha posição foi mudada. Agora eu sou um pecador perdoado. Agora vem a conduta nova. Não havia meio de se transformar em alguém santo se primeiro não estivesse dentro da aliança de Deus. Não é uma questão de começar a ter uma conduta para fazer parte da aliança, não. Primeiro fazia parte da aliança para depois ter a conduta. Então a pureza da justiça social e a equidade, o que é equidade? Retidão nas relações humanas era consequência de quem eles eram. Povo de Deus, tinha que se comportar como um povo de Deus. O mesmo acontece conosco como igreja. Já os livros poéticos, falamos da questão de como era visto com os sacerdotes, como era visto com os profetas, e agora, ó, já os livros poéticos, o que é livros poéticos? Salmos, tá? Jó, sapienciais, o que é livros sapienciais? Livros de sabedoria, provérbios, né? Apontam para a pureza da moralidade individual. Então, como eu me comporto individualmente, pureza, vida de santificação, né? Deus também age com justiça. Então, tinha a questão da minha santificação com Deus, relacionamento, que abrange tudo também, mas com Deus. Minha conduta com o próximo e minhas atitudes minhas, né, do dia a dia. Tá? Então, Deus também age com justiça contra Israel, pois ele é justo e imparcial. Isaías 11, versículo 3 a 6. O salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Ele mesmo responde. Então é por isso que eu indiquei aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Salmo 24, 3 e 4. Todo ser humano tem o poder em suas mãos em determinado momento de sua vida, por mais que seja. O que ele faz com isso revelará o seu caráter e a sua obediência ao Senhor. Deus nos deu condição de escolher o que eu vou fazer com a minha vida. Eu vou reconhecer Cristo como Senhor e Salvador e viver para Ele? Ou eu vou rejeitar Cristo como Senhor e Salvador, ou dizer que eu até creio em Cristo, mas não vivo em obediência a Ele? Eu é que vou escolher. E as consequências vão vir por causa da minha escolha. E aí é por causa do Salmo 24, versículo 3 e 4, que vai fazer essa pergunta, né? Quem habitará no seu tabernáculo? Que eu deixei como recomendação o Salmo 15. Por quê? Porque ele trata da mesma coisa. Então assista esse vídeo no final dessa aula, que você vai ter uma ideia quem vai habitar. E aí você vai falar assim, realmente, aquele que é puro, aquele que é limpo, tá, mas isso é consequência de quem ele passou a ser porque tem aliança com Deus. Então não é um motivo, não são as suas obras que vai fazer ele estar com Deus para sempre. É o que Cristo fez. As obras dessa pessoa, as minhas obras, é apenas uma consequência da nova vida que eu vivo agora. Eu recebi uma nova vida e preciso andar de acordo com essa nova vida. Nesse caso, o que determina se somos ou não povo de Deus é a nossa conduta. Isso aqui é interessante. É uma forma de eu me autoavaliar. Mas não é a nossa conduta que nos transforma em povo de Deus, e sim o que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabia disso? Não é o que eu faço que vai me transformar em povo de Deus. É o que Jesus fez. A minha parte é aceitar o que Jesus fez e passar a viver de acordo com o que a Bíblia estabelece, o que Deus estabeleceu. Nossa conduta em santificação é a prova que verdadeiramente aceitamos pertencer a Deus e por isso vivemos em obediência a Ele. Ponto importante desse primeiro tópico. Depois do sacrifício de Jesus, o véu do templo foi rasgado e hoje temos acesso à presença de Deus. Que véu é esse que foi rasgado? Tá vendo lá o véu? Nessa parte de dentro? Ele foi rasgado. O santo dos santos, quem entrava? Sumo sacerdote. Quantas vezes no ano? Uma vez. Para fazer expiação pelo próprio pecado dele e o pecado de todo o povo. Todo ano tinha que fazer essa expiação. Mas havia outros sacrifícios que não eram feitos anuais. Eram feitos de acordo com o que o povo ia fazendo algumas coisas, transgredindo. Porque assim, Deus estabeleceu leis. Havia coisas que se o povo fizesse, a pena era morte. Não adiantava sacrifício. Havia coisas que se o povo fizesse, era sacrifício. E havia o sacrifício anual, uma vez no ano. E é nesse lugar onde o sacrifício era feito,
dentro do Santo dos Santos, que havia um véu para separar. E foi esse véu que foi rasgado de alto a baixo, mostrando que o acesso a Deus foi aberto através de Jesus Cristo. É por isso que Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único meio de nos levar a Deus. Não existe outro meio. Bom, se você está gostando desta aula de hoje, eu não falo para você não se esquecer de se inscrever, ativar o sininho das notificações aqui no canal, tá bom? Mas divulgue o canal também para que outras pessoas possam conhecer, possam ser alcançadas. E se você deseja baixar gratuitamente o PDF dessa lição, ou se você deseja baixar tudo num único lugar, preste atenção, porque aí vai ter o passo a passo como baixar gratuitamente e o passo a passo também como baixar sendo membro do canal. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente, desça até o final da descrição, clique no link, faça download, desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie no meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você tem essas duas opções, ou você baixa tudo baixa tudo vídeo a vídeo, ou você baixa tudo num único lugar, link na descrição do Seja Membro, aí fica a seu critério. E se você quiser ser membro do canal, você pode assinar o plano mensal, trimestral, semestral e o anual, e no anual você tem um desconto de quase R$60. Então você, ao invés de pagar R$15 por mês, você paga R$10 por mês. É apenas um valor simbólico, contribuindo aí com o meu Ministério de Ensino. Mas se você não pode, baixe gratuitamente e vamos em frente. Tópico 2, a santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento nós vimos todos os critérios a nível de Deus exigir do seu povo uma vida de santidade, porque faziam a partir daquele momento parte da aliança com ele. Agora nós vamos ver no Novo Testamento, tá bom? A justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. Vimos que no Antigo Testamento a santidade estava diretamente relacionada com a lei de Moisés, o tabernáculo e a prática da justiça. Quando fala do tabernáculo, porque foi o primeiro lugar ali que Deus exigiu que fosse construído, mas nós também ligamos isso ao templo, tá, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a função da lei no plano de salvação vai ficando mais clara, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, afirmando que a lei era insuficiente para salvar. A lei não salva. Ela serviu como preceptora para se chegar a Cristo. O texto fala aio, né? Como se fosse ali alguém que estivesse educando, ensinando, conduzindo, um tutor, tá? Só para você entender. Nesse caso, a lei aponta para o nosso estado de pecaminosidade e aponta a Cristo como a solução definitiva para a nossa situação. Então, a lei apenas fazia ali a questão de nos mostrar a nossa situação e apontando como resolver a situação, mas ela em si, praticar a lei, não garantia salvação. O que garantia salvação, o que garante no Novo Testamento a salvação é a fé em Jesus Cristo. O que garantiu a salvação no Antigo Testamento foi a fé em Deus, no sentido de reconhecê-lo como Senhor e também obedecê-lo. A morte de Jesus é acompanhada de sinais. Que sinais? E um deles foi o véu do templo, a separação do lugar santíssimo, símbolo da inacessibilidade do ser humano a Deus, rasgou-se em dois de alto a baixo, que é justamente essa parte que eu mostro ali do véu. O véu tá ali, ó, e ele é rasgado de cima para baixo.
uma das demonstrações que Jesus estava cumprindo a lei e inutilizando qualquer forma de sacrifício para justificação. Então, nós não somos justificados por sacrifícios nem de animais, nem tampouco somos justificados através dos nossos atos. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Pastor, mostra isso na Bíblia. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1. Romanos 5, versículo 1, diz assim. Preste atenção. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela graça e nós recebemos pela fé. Ela vem através da graça, favor imerecido, e nós recebemos pela fé. Então a justificação não é por obras, não é pelo que eu faço. Eu não recebo justificação. A culpa do pecado não é removido pelas minhas obras. Foi removido pelo que Jesus fez. A minha parte é crer em Jesus Cristo, tá? Então esse véu foi rasgado de alto a baixo. Agora quem crê em Cristo, por meio do seu sacrifício, tem o privilégio de entrar na presença de Deus e ser considerado justo. Mas os méritos disso é de Jesus, não é nosso. Por meio do sacrifício de Cristo, o crente é justificado e santificado. Olha o que diz Hebreus 10, 19 a 22 na NVT, nova tradução transformadora. Nova versão transformadora, desculpe. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, através do que Jesus fez, houve um perdão. A culpa foi removida, mas isso só tem validade na vida daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. 2. A santidade da Igreja de Cristo. Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém, ele não retirou a igreja do mundo, porque a igreja agora tinha que continuar sua missão. O povo de Israel foi chamado como uma nação sacerdotal, mas eles não quiseram e não cumpriram essa missão. Essa missão é passada para a igreja. Então Cristo vem, tá? Morre, ressuscita e já tinha treinado seus discípulos para dar continuidade à missão de levar o evangelho pelos 4 cantos da terra. Jesus cumpriu sua missão e retornou ao Pai, porém ele não retirou a igreja do mundo, João 17, mas deixou para representar-lhe, anunciando seu evangelho. Então, a igreja é representante de Deus na terra, é representante de Cristo na terra. A igreja não pode se deixar vencer pelo mal, João 17, versículo 15. O cristão guiado pelo Espírito Santo torna-se embaixador de Cristo, conforme Paulo afirma à igreja de Corinto, 2 Coríntios 5:20. A igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação, a qual deve manter fiel, se manter fiel. Qual é a vocação? Levar o evangelho, proclamar o evangelho. Você vai ver lá em Atos capítulo 1, versículo 8, sobre a necessidade deles ficarem ali para poder... Vamos ler aqui, Atos 1:8. Fica melhor eu ler do que eu falar nas minhas palavras. Olha o que diz o texto. Mas recebereis a virtude que vem do Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que o tô lendo e não apareceu na tela para você, né? Porque eu não... Deixa eu colocar aqui na tela para você que eu tô lendo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor. E aí, a reconciliação com Deus é a mensagem principal do Evangelho. Paulo foi reconciliado e por isso anunciava a reconciliação. Nós fomos reconciliados e devemos anunciar que todos devem aceitar a reconciliação que Deus oferece. Então a igreja tem missão de oferecer salvação, levar a salvação, proclamar a salvação que Deus está oferecendo para a humanidade, para salvá-los. A principal marca
a principal marca que deve identificar a igreja neste tempo pós-moderno continua sendo a santidade. A igreja precisa ser santa, estando no mundo, mas com um comportamento que inspire ser replicado e referenciado no trabalho, no comércio, na política, nos negócios, entre outras áreas. Então veja o que o comentarista diz. Nós precisamos continuar sendo santos, uma conduta de santificação, tá? Um comportamento que inspire, tá? Seja referência em todas as áreas aí, tá? A igreja tem conquistado espaço em nossa sociedade, mas será que tem feito a diferença? Tem sido santa, separada em sua forma de agir? É uma pergunta. Em relação ao comportamento do cristão, podemos ilustrar da seguinte maneira. Preste atenção nessa ilustração, porque ela nos traz a ideia, o entendimento de como deve ser a nossa conduta no dia a dia. Um funcionário de uma empresa, se é funcionário, a carteira está assinada, ele pertence à empresa, tá bom? Um funcionário de uma empresa é funcionário dela aonde ele for. Concorda comigo? Se você trabalha para uma empresa, você é funcionário dessa empresa aonde você for. Você trabalha para aquela empresa. Mas preste atenção nisso aqui. Mas só se comporta como funcionário no expediente de trabalho. Então, tô fora da hora do meu trabalho, não é dia de eu trabalhar, mas alguém pergunta, aonde você trabalha? Eu trabalho na empresa tal. Então, eu sou funcionário da empresa tal. Mas naquele dia, naquele momento, eu não estou trabalhando. Então, eu não me comporto como funcionário. Eu só me comporto como funcionário no local de trabalho. Da mesma forma, um soldado é soldado aonde ele for. Ele é soldado. Mas só se comporta como soldado no quartel. Tô falando do soldado mesmo. Então, aonde ele for, se for necessário, sou soldado. Agora, o comportamento como soldado, só quando ele está de serviço no quartel. Muito bem. Porém, de forma muito abrangente, o cristão deve entender que a vida cristã não se restringe apenas ao templo. Então, é diferente de um funcionário que só comporta como funcionário na empresa. É diferente de um soldado que só se comporta como soldado no quartel, nesse caso, que ele está prestando serviço. O cristão, ele continua sendo cristão aonde ele estiver, em qualquer lugar e realizando qualquer tarefa, qualquer atividade. Nós fomos chamados como luz e fomos chamados como sal. Então você está no seu lazer, você continua com comportamento cristão. Você está dentro da sua casa, você continua com comportamento cristão. Você está no seu trabalho, você continua com comportamento cristão. Você está no templo, você continua com comportamento cristão. Aonde você estiver como cristão, o seu comportamento precisa ser o mesmo. Não existe essa coisa de, o funcionário não está na empresa, não está no dia de trabalhar, então ele não tem um comportamento de funcionário. Mas o cristão tem um comportamento de cristão aonde ele estiver. Ele continua sendo cristão, porque ele precisa influenciar a sociedade no qual ele está inserido. Por isso é um sacerdócio real, é um povo adquirido, é uma nação santa. 3. A santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo. É só no Antigo que era para ser santo? Não, no Novo também. Encontramos no Pentateuco. O que é Pentateuco, pastor Mário Luna? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros de Moisés. A seguinte recomendação divina ao povo de Israel. Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:12. Está no Antigo Testamento? Tá. Este texto é citado no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro com a mesma referência. 1 Pedro 1, 15 e 16. A mesma coisa Pedro repete. Então, santidade no Antigo e santidade no Novo. Por que, pastor Mário Luna, continua a santidade no Novo? Porque o Deus é o mesmo. Ele é santo. Isso quer dizer que, ao invés de vivermos na prática do pecado, devemos viver na prática da santidade. Outrora, antes de Cristo, nós vivíamos na prática do pecado. Tínhamos desejos e realizávamos os desejos da nossa natureza. Em Cristo, recebemos uma nova natureza e precisamos viver na prática da santidade, de agradar a Deus. Em Levítico, aprendemos que Deus quer um povo santo, pois ele é santo. O cristão deve entender que, posicionalmente em Cristo, ele é santo. E essa posição exige que ele progressivamente viva em santidade. Quando eu aceitei Jesus, fui declarado, todo cristão é declarado santo.
Por isso que quando Paulo escrevia suas cartas, ele dizia aos santos que estão na cidade tal. Porque ele é declarado santo. Em quem? Em Cristo. Só que não é santo no sentido de ser adorado, de ser o intermediário para pedir a Deus alguma coisa, como é visto em alguns lugares. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de santo porque ele passa a ser separado para Deus, consagrado a Deus. E começa o processo e separado do pecado. E começa o processo de santificação. Diariamente, ele precisa se conduzir dessa mesma maneira. Não é só um dia. É o tempo todo que ele estiver nessa terra. Se alguém se diz cristão e não há santificação na vida dele, ou ele um dia deixou de ser o que era, um cristão, infelizmente, ou ele nunca foi quem pensa ser. Ou seja, nunca houve um novo nascimento. Porque no momento que há um novo nascimento, junto disso vem uma nova natureza. E essa nova natureza é inclinada a obedecer a Deus. Então, se nós estamos voltados para essa nova natureza, nós queremos obedecer a Deus, nós queremos orar, nós queremos praticar a palavra, nós queremos jejuar, nós queremos ir ao templo, ter comunhão com nossos irmãos, nós queremos fazer algo para Deus. Então, é preciso disso. Agora, se a pessoa não tem esse desejo, não tem essa vontade, então ele se apostatou da fé, se um dia ele já teve, ou ele, na verdade, nunca teve um real encontro com Jesus. Apesar de ter levantado as mãos, apesar de ter passado pelas águas, apesar de fazer parte do rol de membro de uma igreja local, ele nunca teve um encontro real com Jesus. Porque o encontro real com Jesus vai trazer, na verdade, também uma vida de santificação. O crente deve lutar para viver em obediência diante de Deus. Ele tem um esforço, tem a parte dele. Assim, demonstrar, tá, o significado da palavra santo. Não é só aceitou Jesus e pensar que automaticamente tá tudo certo. Não. Eu vou precisar conhecer a palavra de Deus para saber o que é certo e errado e me desviar, sair daquilo que desagrada a Deus. Pedir força a Deus em oração, falando, Senhor, me ajuda, tá difícil. Às vezes vem o desejo disso, mas isso é pecado. Eu peço ao Senhor que me ajude. E Deus vai nos ajudando através da ação do Espírito Santo que passou a morar dentro de nós. Lembre-se, todo cristão que aceitou Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro dele para mostrar que ele agora pertence a Deus. É uma marca. O Espírito Santo é o penhor, ou seja, ele é uma garantia que pertencemos a Deus. Batismo com o Espírito Santo, que estamos estudando no primeiro trimestre de 2023, sobre Aviva a Tua Obra nas lições bíblicas adulto, é outra coisa. É revestimento de poder para realizarmos a obra de Deus, proclamarmos o Evangelho. Agora, a morada do Espírito Santo é para mostrar que nós somos propriedades do Senhor. E é o Espírito Santo que passa a habitar dentro de mim e dentro de você, que se nós buscarmos a Deus, ele vai começar a trabalhar para poder haver uma vida de santificação. A nossa parte é buscar, a parte do Espírito Santo é fazer a transformação. O profeta Isaías revela a Deus como Santo de Israel. Isaías 17:7, 41:14. De forma semelhante, o apóstolo Paulo se refere aos crentes de Roma como o povo santo. Tá vendo? Eu disse que Paulo escreve dizendo aos santos, né? Quando pecamos, sejam quais forem as especialidades do pecado, especificidades, palavra difícil, hein? Do pecado, servimos a um ídolo. Então, todas as vezes que pecamos, estamos nos inclinando para aquilo no qual nós cedemos, tá? É isso que está sendo dito aqui. Ou seja, quando pecamos, seja quais forem as especificidades do pecado, servimos a um ídolo, a alguém ou a algo que não seja Deus, ou seja, nos voltamos para algo que não é Deus. E isso é uma afronta pessoal a ele. Por quê? Porque trocamos Deus. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Quando eu peco, eu estou me voltando para alguma coisa, para alguma pessoa, tá? Além disso, Deuteronômio e o resto da Bíblia às vezes referem a desobediência como falta de crença no Senhor, ou seja, falta de fé. Quem peca está mostrando falta de fé, falta de confiança em Deus.
Você já havia pensado nisso antes? Quando alguém peca, quando Eva aceitou a proposta da serpente, faltou confiança em Deus. Quando Adão aceita a proposta da sua esposa de comer o fruto, faltou confiança em Deus. Quando eu cedo algum tipo de pecado, eu demonstro que está faltando confiança em Deus. E eu estou substituindo a minha confiança em Deus em confiar naquilo que eu me entreguei. A essência, o pecado é basicamente não crer em Deus. Em essência, pecar é praticamente não crer em Deus. E o foco dessa descrença são os ídolos. Qual é o foco? Aquilo que eu me deixei levar por aquela situação que eu me deixei levar. Aquilo passa a ser um ídolo. Uma pessoa, por exemplo, que é casada, é um cristão, e ele cai em adultério, aquele ato do adultério passou a ser um ídolo para ele. O relacionamento que ele teve extraconjugal, aquele ato sexual, passou a ser algo que ele passou a adorar, algo que ele passou a desejar. Então, ele deixa Deus de lado e passa a estar agarrado àquilo. E ele só vai deixar de estar agarrado àquilo quando ele se arrepender, e aí recebe o perdão de Deus. Tem consequências, porque vem as consequências, não tem jeito, dentro do casamento, problemas, uma série de coisas. Mas aquilo deixa de ser ali o ídolo. Mas enquanto ele continuar praticando, aquilo continua sendo o objeto de adoração daquela pessoa. De certo modo, o Senhor tem rivais que disputam o coração do seu povo. É verdade. Às vezes, está sendo disputado com Deus, a adoração a Deus, a mentira, o egoísmo, uma série de coisas, os desejos sexuais... Uma série de coisas que podem estar aí dividindo o espaço de Deus. Já sabemos que a santidade é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Todavia, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo. Então, veja bem, no Antigo Testamento, a revelação estava sendo dada. Mas ela aparece... Deixa eu pegar essa pequena régua aqui. Colocar aqui. Tá vendo aqui? Então vamos exemplificar que aqui começa a revelação. Aí tem o Antigo Testamento, e ela está vindo. E aí digamos que nós estamos aqui. Então aqui a revelação foi completa, no sentido da Bíblia ter sido completa. Então nós temos o todo, eles só tinham parte. Então a nossa responsabilidade é maior do que a deles. Por quê? Porque nós temos acesso a toda a vontade de Deus, que ele revelou nas Escrituras. Eles só tinham acesso a parte da revelação. Então entenda isso. Todavia, a igreja tem uma responsabilidade maior, pois recebeu a revelação maior de Deus por meio de Cristo. Dentro da parte nossa tem Cristo. Bem como pode evidenciar o cumprimento do que estava previsto no Antigo Testamento, a saber, a redenção por meio do sacrifício perfeito de Cristo, como sumo sacerdote perfeito. Seja você um representante de Deus nessa sociedade por meio de uma vida de santidade. Então nós vimos o cumprimento daquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então a nossa responsabilidade é maior. Eles não viram. Eles sabiam que viria o Messias, mas eles não viram no Antigo Testamento. Nós vimos. No sentido de saber que ele veio. Eles não tiveram a ciência que realmente ele veio, mas eles creram. Mas nós temos a ciência que ele realmente veio. Então por isso nós temos que ser representantes de Deus nesta terra, nessa sociedade. Vivendo uma vida de santidade, ou seja, de separação. Uma vida mostrando que nós pertencemos a Deus. Como é que alguém é reconhecido na questão de ser o filho de alguém? Ele se parece, ele tem uma conduta também parecida. Pelo menos é o que se espera. Como filhos de Deus, nós temos que nos parecer com Deus também. No sentido de justiça, no sentido de santidade, no sentido de amor. Não é uma coisa perfeita, por quê? Porque nós ainda temos a natureza pecaminosa, nós ainda vamos falhar, mas nós estamos num processo de santificação, num processo de se separar mais para Deus. Entendeu? Bom, quem sabe você precisa realizar aí um evento na sua igreja, precisa de uma arte digital, ou você é um profissional liberal e também precisa, preste atenção nesse aviso. Algumas pessoas já contrataram, quem sabe você também quer contratar. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos,
festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você tem aí as artes, é só você entrar em contato pelo WhatsApp e vai poder contratar caso você queira. Tópico 3, para encerrar, o culto racional no Novo Testamento. Então nós falamos da santidade no Antigo, a santidade no Novo e agora o culto racional no Novo Testamento. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E todos os três, todo esse conjunto, que é uma unidade completo, precisa ser consagrado a Deus. Tudo. No Antigo Testamento, uma das práticas principais do tabernáculo era o sacrifício de animais. Estes rituais serviam para apontar para Cristo, encobrir os pecados, mas não eram eficazes para removê-lo. Lembra que cobriam os pecados, tá? Mas não removia. Tanto é que Hebreus 10, 3 e 4 não perdoava pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, ou seja, se relembra. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Mas o sangue de Jesus, sim, perdoa pecados. O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único e perfeito realizado por Cristo, porém isso não elimina a consagração a Deus. Então ele deixa de ser culpado diante do tribunal de Deus quando aceita Jesus. Mas ele tem a parte de estar consagrando a sua vida ao Senhor. Exige-se uma consagração autêntica, verdadeira, e não mecânica e repetitiva. É algo que faz por fazer, como um ritual, algo formalista. Paulo revela como entrar em comunhão com Deus, uma vez que os antigos rituais não eram mais necessários. O culto agora deveria ser realmente espiritual. Então rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é um culto espiritual. Agora é a nossa vida que é oferecida para Deus. Cristo foi oferecido para que nós tenhamos perdão dos nossos pecados. E uma vez que Cristo fez isso, agora nós oferecemos a nossa vida para Deus em sacrifício vivo, santo e agradável todos os dias. Agora não é mais um animal que é oferecido para poder cobrir o pecado, apontando para o que Cristo faria. Cristo já fez. Então agora nós apresentamos a nossa vida por gratidão, também por amor àquilo que Deus fez por nós. Onde o adorador, preste atenção, o culto agora deveria ser espiritual, onde o adorador entrega a sua própria vida, seguindo o exemplo de Jesus. O corpo do crente passa a ser o lugar de encontro e da comunhão, o lugar privilegiado na adoração, o templo do Espírito Santo. Lembra que o povo ia lá no Antigo Testamento, no templo ou no tabernáculo, e eles tinham um limite até onde eles iam, passava para a mão do sacerdote. Ali era feito todo aquele ritual, aquele cerimonial para que o pecado fosse coberto, mas eles não tinham acesso à presença de Deus. Em Cristo nós temos agora acesso à presença de Deus. Podemos falar com Deus em oração. Podemos viver uma vida de relacionamento com Deus. Então é isso que está sendo dito agora. E o meu corpo agora, antes o Espírito, o Deus se manifestava no tabernáculo, no Santo dos Santos. A presença de Deus se manifestava ali no templo também, no Santo dos Santos. Agora onde a presença de Deus se manifesta? Dentro de mim. Através do Espírito Santo morar dentro de mim. Agora a pergunta que não pode deixar de ser feita. Se Deus é santo, no Antigo Testamento, ele jamais compactuaria com nada que fosse errado. Só podia entrar quem ali tinha autorização. Uma vez no ano, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava. Agora, em Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de mim, ele é santo. O nosso Deus é santo. Como é que eu vou viver uma vida, usar o meu corpo para coisas que desagradam a Deus? Já que o próprio Deus, através do seu Espírito, mora dentro de mim. Eu não posso fazer isso de forma nenhuma. De maneira nenhuma. Por isso o cristão precisa adorar a Deus com seus lábios, com as suas mãos, com seus pés, com as suas pernas, com seus braços,
com seus olhos, com seus ouvidos, tudo. Uma vida de santificação. É só você ler Romanos 6. Você lê Romanos 6, estuda o capítulo 6 de Romanos, que você vai ver muito claramente que nós não podemos entregar os membros do nosso corpo ao pecado mais, porque hoje servimos ao Senhor, tá? Consagrando a Deus o espírito, o corpo e a alma. O apóstolo Paulo orienta o crente a oferecer o corpo como sacrifício vivo e santo para Deus. Romanos 12, 1. No Antigo Testamento, a santidade era uma das preocupações dos sacerdotes, como já foi dito. O povo era responsável por levar o sacrifício, mas era o sacerdote quem oferecia. Por isso ele deveria seguir todas as recomendações da lei. O povo levava o sacrifício, era feito ali a cerimônia, mas quem apresentava era o sacerdote. Os sacrifícios deviam ser repetidos todos os anos, Hebreus 10, 3. Na nova aliança, o crente não precisa mais de intermediário, o sacerdote, pois cada crente é um sacerdote a partir de agora. Santo é a partir de Cristo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Está entendendo agora a ideia? Antes, o povo, no Antigo Testamento, levava os sacrifícios para os animais para que o sacerdote oferecesse e intercedesse por ele a Deus. No Novo Testamento, quem fez isso foi Cristo. Ele morreu no nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso a Deus. Hoje, o Espírito Santo mora dentro de nós. E nós agora apresentamos o nosso corpo como sacrifício para Deus. Então, cada um de nós é um sacerdote. É por isso, deu para entender agora, que temos a responsabilidade de oferecer a nossa vida para Deus todos os dias e também de proclamar as virtudes daquele que nos salvou para que outras pessoas, ou seja, interceder para que outras pessoas possam ter um encontro real e verdadeiro com Jesus. O salvo passa a adorar a Deus por meio do seu próprio corpo. Pastor, como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é agradável ou desagradável a Deus? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Existem coisas que jamais você vai poder dizer que está fazendo para a glória de Deus. Ah, eu acabei de mentir, foi para a glória de Deus. Você não consegue dizer isso. Por mais que você queira repetir isso, a sua própria mente não acredita no que você está falando. Por mais cauterizada que ela esteja. Você sabe que mentira não é para a glória de Deus. Você sabe que prostituição não é para a glória de Deus. Você sabe que uma série de coisas não é para a glória de Deus. É simples, você não pode dizer que é para a glória de Deus. Você não pode dizer que determinadas coisas é em nome de Jesus. Então você tem filtros na palavra para mostrar se aquilo que você está fazendo... Se tem coisas que você tem dúvida, você não sabe, você ainda não estudou e eu aconselho que você estude, mas você pode usar esses textos. Sabe o que eu estou fazendo? Eu posso dizer que é para a glória de Deus? Está defraudando alguém? Está enganando alguém? Você tem como dizer que é para a glória de Deus? É claro que não. Então é evidente que é pecado aquilo que você está fazendo, tá? O cristão deve oferecer o seu espírito, corpo e alma de forma exclusiva, separada para Deus. E através do corpo e dos seus membros, que é a nossa natureza interior, se manifesta. É através do corpo e dos seus membros que o Espírito Santo se manifesta. O apelo de Paulo é um apelo à consagração. Rogo-vos, pois. O ato de consagrar alguma coisa implica em dedicar, separar essa coisa. Algo que está consagrado só pode ser usado para aquele determinado fim. Pessoas que não servem a Deus, às vezes estão até em outra religião, às vezes é entregue aquela pessoa para determinado ser que ela acredita e ela está consagrada para aquilo. Ela não pode mais ser usada fora daquilo que foi entregue. Como é que nós queremos ser de Deus e queremos ter uma vida vivida de qualquer maneira? De forma nenhuma, de maneira nenhuma é possível isso. Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo implica em reconhecer que Deus está pronto ao abençoar. Porém, quando o apelo vem com apresenteis, indica o que o crente pode fazer para cumprir e fazer o que Deus quer que faça. Apresenteis é uma parte nossa. A consagração envolve dois atos, preste atenção nisso. O de Deus e o nosso. Qual é o de Deus e qual é o nosso? O nosso ato é apresentar-nos a Deus. E o de Deus é tornarmos aptos para pôr em prática a sua vontade. Porque de mim mesmo eu não consigo fazer a vontade de Deus. Mas é através da ação do Espírito Santo, eu tenho
a vontade. Eu me apresento para isso, mas quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo em mim. O nosso ato é impelido de dentro e nos leva a fazer espontaneamente e racionalmente a sua vontade. Então, qual é a minha parte na santificação? Buscá-la. Ler a palavra, conhecer a vontade de Deus, buscar obedecer a Deus, saber que aquilo que está diante de mim é errado e pedir a Deus, Senhor, me dá força, sair do local da tentação. Se você sabe que você tem fragilidades naquela área, por que você vai ficar ali? Você precisa sair do foco daquilo. Existem pessoas que a fragilidade dele se irá com muita facilidade. Então, se está dentro de uma situação onde começa a ter uma discussão e ele já sabe que ele vai perder a cabeça e ele é um cristão, o que ele tem que fazer? Sair daquele ambiente. Porque aí ele está fugindo daquela situação para ele não ceder à tentação. Reconhecer os nossos limites. Às vezes a gente reconhece muitos defeitos dos outros. Você tem que reconhecer os seus defeitos, as suas fragilidades e ficar atento com elas. Porque é através dessas fragilidades que você muitas vezes vai pecar diante de Deus. Então você tem que vigiar isso. Essa é a nossa parte. Qual é a parte de Deus? Nós orar e pedir ao Senhor, me ajuda, Senhor. Me dá força, Senhor. Reconhecer que nós precisamos da ajuda de Deus. Dependência. Mas tem alguém que pode dizer, eu não preciso, eu consigo. Quer ver? Eu vou resistir. Não resiste nada. Vai ceder. Vai dar lugar à carne. E a carne aqui é a natureza, é os desejos, que vai usar o nosso corpo. Aí o nosso corpo vai ser usado para desagradar a Deus, quando na verdade tinha que ser usado para agradar a Deus. As minhas mãos, os meus pés, a minha boca, os meus olhos, os meus ouvidos. E aí eu vou estar desagradando a Deus. Não temos condição de nos tornarmos santos só porque queremos, pois precisamos da indispensável ajuda do Espírito Santo para sermos santificados. Deu para entender? É um trabalho de Deus conosco. Deus em nós, mas nossa parte é nos apresentar, é buscar. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra dentro de nós. 3. Consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Deus se interessa pelo interior das pessoas, onde está o verdadeiro eu. Interior. Mas é inegável que o interior reflete no exterior. Então o que está dentro vai ser refletido no que está fora. Se eu só penso coisa errada nessa cabeça, eu vou fazer coisa errada também com minhas atitudes, com meus atos. Eu vou falar. Então Deus está interessado no dentro e no fora, no que eu faço também. Desse modo, como devemos cuidar do templo do Espírito Santo? É uma pergunta. O estudo dessa lição é um bom momento para refletirmos a respeito da mordomia do corpo. Cuidado com o corpo. Agora vamos falar do corpo físico mesmo. Para que possamos considerá-lo a Deus de forma agradável. Então, preste atenção. Como é que eu devo me comportar com o corpo? Dentre vários cuidados, podemos citar a alimentação saudável. Aí o comentarista ele aproveita essa oportunidade para mostrar que não é só a oração, não é só o jejum, não é só a leitura da palavra, mas também temos que nos preocupar em cuidar da nossa saúde física, da nossa alimentação. Tem cristão que pensa que pode se alimentar de qualquer jeito e depois vai orar, meu Deus, me dá saúde. Você está comendo o que é adequado? Você está comendo nos horários corretos? Como é que você quer saúde se você não faz a sua parte? Como é que eu quero saúde se eu não faço a minha parte? Vivo me enchendo de coisa que não devo. Vivo comendo coisa que não posso comer. E aí depois quero saúde. Aí faz campanha para Deus dar saúde. É a mesma coisa de você se encher de coisa que não deve. O cardiologista já te avisou que você não pode comer um monte de coisa gordurosa. Você tem problema, às vezes, infelizmente, de diabetes ou uma série de outras coisas. E aí foi avisado que você não pode comer. Aí você se enche daquilo, depois se apresenta diante do cardiologista dizendo: doutor, resolve o meu problema. O doutor vai olhar para você e vai dizer assim: que problema que eu vou resolver? Você é o seu problema. É isso que o doutor poderia dizer para a pessoa. Você é o problema. Por quê? Porque você está fazendo o que não deve fazer. Então nós temos também a nossa parte, irmãos. Não coloque isso na conta de Deus, porque você vai perder a sua vida, ou você vai ter uma qualidade de vida muito deficiente, pouca qualidade de vida, porque você não cuida da sua saúde. Tá aqui, ó. Dentre os vários cuidados, podemos citar a alimentação saudável. Alguns crentes levam uma vida desregrada e
quando as consequências deflagram no corpo, eles correm para Deus como se ele tivesse obrigação de curá-los. Tá aqui. Quem tá falando é o comentarista da lição. E é uma verdade. Gente come tudo o que quer. Não tem horário para comer, come um monte de coisa errada, depois quer que Deus resolva. Assim como também na vida do dia a dia, eu tenho que vigiar com as minhas atitudes, porque tem coisas que eu faço que pode trazer consequência, até com o meu próximo. E aí senhor, resolve aí. Resolve como? Foi eu que arrumei o problema, eu vou ter que resolver. Não foi eu que arrumei? Eu vou ter que resolver. Eu arrumei, agora eu resolvo. Pedindo a Deus força, mas eu vou ter que resolver. No entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo para que estejamos prontos para o serviço do mestre. Isso é agradável a Deus. Se eu não me alimento bem, eu não vou ter energia. Se eu não tenho energia, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Me explica isso. Não tem como fazer a obra de Deus. Eu tô desanimado, eu tô fraco, eu tô me sentindo tão cansado. Às vezes não tem nada a ver com parte espiritual. Às vezes é falta de energia mesmo, falta de alimento. Eu, por exemplo, estudo muitas horas durante o dia. Eu necessito de reposição dentro da minha alimentação. Porque a mente, uma das coisas que gasta mais energia é a parte mental. Uma pessoa pode trabalhar trabalho braçal, ele não vai gastar tanta energia como quem trabalha com a mente, estudando, fazendo as coisas com a mente. Tem um esgotamento, tanto é que existe esgotamento mental. E aí a pessoa não quer nada com nada. Não quer se alimentar. Aí tá se sentindo fraco, tô fraco. Pensa que é desânimo, quando na verdade é fraqueza. O corpo tá fraco. E aí acaba interferindo na alma, mas é falta de alimentação. Vamos se alimentar. Vou até brincar. Vamos tomar aí um suco de beterraba com inhame, laranja. Tá? Pelo menos 3 vezes na semana. Ih, pastor, isso é horrível. É horrível, mas é saudável e você vai ter energia. Passa, em vez de você ficar seguindo lá nas redes sociais gente que fala um monte de bobagem, passa a seguir gente que ensina alimentação saudável. Troca aí quem você segue. Exclui um pouco desse pessoal que você segue que não ensina nada que é proveitoso. Só falam besteira. Siga gente que vai contribuir para uma vida melhor para você, uma vida mais saudável. Agora eu tô falando do lado humano mesmo. Pense nisso. Conclusão. Aprendemos nessa lição que a santidade é uma marca do crente. Ela é exigida tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No entanto, com a revelação progressiva de Deus e o sacrifício de Cristo na cruz, o crente não precisa mais de intermediários. Não tem mais sumo sacerdote. Não tem mais sacerdote para interceder por você. Pois cada um possui um sacerdócio santo. Todos nós fazemos parte desse sacerdócio para oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus. E que sacrifícios são esses? Nossos louvores, nosso corpo, nossas atitudes, comportamento. Esse é o sacrifício que Deus quer, de obediência. Não adianta nada ir no templo e viver uma vida de desobediência. Não adianta nada orar e viver uma vida de desobediência. É um conjunto. Ou bem juntamos tudo, ou então fica difícil. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? O que a gente vai estudar na próxima lição? Vamos lá. Lição 10, lição de jovens, tá? 5 de março de 2023, tá? Arrependimento, perdão e santificação. Aí nós já vamos estar dentro do mês de março, que é inaugurado no dia 1º com o meu aniversário. É aniversário da cidade do Rio de Janeiro, que eu estou no Rio de Janeiro. Você, de repente, pode estar na região norte, nordeste, centro-oeste, sul. Eu deixo o meu abraço para você, ou fora do Brasil. Tem gente que assiste do Japão, da Alemanha, da Espanha, Estados Unidos, enfim, de vários lugares do Brasil. Meu abraço para todos vocês. E não se esqueça, 2 vídeos aí de recomendação. 1 Pedro 2, 9 e 10, o propósito da eleição em Cristo. E também Salmo 15, o Senhor. Quem habitará no seu tabernáculo, no teu tabernáculo? Preste atenção nisso aqui. Recomendação de livros, link na descrição. Eu sempre deixo alguma recomendação, caso você queira estudar numa literatura séria. Separados para Deus.
Conhecendo as doutrinas da Bíblia e doutrinas bíblicas são dois livros da mesma natureza, com abordagens diferentes, você escolhe um ou outro. Se fosse eu escolher, eu escolheria talvez esse aqui, o primeiro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Mai Pirmão. Tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por mais essa aula. Você que ficou até o final, parabéns. Que Deus possa te abençoar. Deixa um comentário aí o que você achou da lição de hoje. Como é que é? Santificação é uma marca na sua vida? Diga de que lugar você está assistindo e não deixe de divulgar o canal. É importante porque tantas outras pessoas precisam ser alcançadas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula da EBD Comentada Online, edição Jovens. Muito obrigado, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, aplique as verdades ao nosso coração. Que não seja apenas um estudo, Pai, apenas estudar por estudar, mas que cada professor deixe conscientizado aos alunos a necessidade que eles têm de ter a santidade como uma marca na vida deles. Principalmente, Senhor, os jovens que são tão, Pai querido, Pai amado, bombardeados pelas artimanhas do nosso adversário. Que o Senhor ajude os professores que vão dar aula, ajude os jovens também. Tome todos, Senhor, toma o teu povo, toma a tua igreja em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e não deixe de assistir os vídeos que eu estou indicando na próxima tela e até a próxima aula nossa da EBD Comentada Online, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus nos abençoe.